Com a vitória da Igreja sobre o paganismo, os princípios da caridade cristã se estabeleceram no Ocidente. As obras de caridade da Igreja, como as escolas, os orfanatos, os asilos, os hospitais e tantas outras, se multiplicaram por toda a sociedade. Mas a caridade cristã sempre significou um amor ao próximo por amor a Deus. A razão última em auxiliar as necessidades materiais é a salvação da alma. O culto devido a Deus era o centro do mundo cristão. Este foi sempre o pensamento de tantos santos que se dedicaram a fazer o bem ao próximo. O liberalismo colocou o homem no lugar de Deus e trouxe um novo conceito de caridade, que recebeu o nome de filantropia. Neste novo conceito, o amor a Deus é colocado de lado. A salvação da alma não tem qualquer significado e a religião é apresentada, muitas vezes, como um empecilho, principalmente quando se trata da religião católica. O liberalismo, apesar da ideologia da filantropia, trouxe de volta a escravidão. Produziu 2 guerras mundiais que foram acompanhadas pelos campos de concentração nazistas e comunistas. E a ideia de que só o mais apto tem direito a sobreviver. O liberalismo é o gerador do capitalismo, mas também do nazismo e do comunismo. Para o liberalismo, não há uma religião verdadeira. O culto prestado a Deus deve ser feito sempre de forma particular, jamais uma ação do Estado. A religião é vista como o ópio do povo, manipulada pelas elites, e só é tolerada se participa do culto do homem. Com o Concílio Vaticano II, os princípios liberais foram aceitos em amplos setores da Igreja. Neste sentido, é clara a afirmação de Paulo VI no discurso do encerramento do concílio. A Igreja, diz Paulo VI, do concílio, ocupou-se bastante do homem, tal qual ele se apresenta em nossa época. O homem vivo, o homem todo ocupado consigo mesmo. O homem que se fez não só o centro de tudo que o interessa, mas que ousa ser o princípio e a razão última de toda a realidade. O humanismo laico e profano apareceu, enfim, em sua terrível estatura, e em certo sentido desafiou o concílio. A religião de Deus que se fez homem encontrou-se com a religião do homem que se fez Deus. O que aconteceu? Um choque? Uma luta? Um anátema? Isto poderia acontecer, mas isto não aconteceu. A antiga história do samaritano foi o modelo de espiritualidade do concílio. Uma simpatia imensa o investiu inteiramente. A descoberta das necessidades humanas absorveu a atenção deste sínodo. Reconhecei-lhe pelo menos este mérito, ó vós humanistas modernos, que renunciais à transcendência das coisas supremas, e saibais reconhecer o nosso novo humanismo. Nós também, nós mais do que qualquer outro, nós temos o culto do homem. Discurso feito por Paulo VI no encerramento do Concílio Vaticano II, em 7 de dezembro de 1965. Assim como na sociedade civil, o liberalismo do concílio acabou por gerar na Igreja 2 correntes, a teologia da libertação e os carismáticos. Um dos mais destacados representantes atuais da teologia da libertação, em seu aspecto de ação, é o padre Júlio Lancelotti. Ele é o responsável pelo vicariato episcopal para a pastoral do povo de rua, na Arquidiocese de São Paulo. A informação consta na página da Arquidiocese, onde a foto do padre aparece ao lado dos bispos auxiliares. Nesta página, todos os bispos se apresentam usando os trajes próprios de bispos, mas Padre Júlio não. Ele está só de camisa. Na realidade, não se encontra uma única foto de Padre Júlio de batina. Será que alguma vez em sua vida de clérigo ele usou batina? Sem dúvida, ele não quer parecer ser da igreja de antigamente. Então, de que igreja ele é? Recentemente, Padre Júlio participou de uma entrevista realizada no YouTube pelo canal Flow. A referência do próprio canal é Padre Júlio Lancelotti e Sheikh Rodrigo Jalou. Como informa a referência, na conversa estiveram presentes
o Padre Júlio, o Sheik Rodrigo, que se apresentou como um religioso do islamismo, e um terceiro convidado, de nome Ferrez, que se proclama ateu. Foi um encontro ecumênico. Fizeram questão de informar os participantes, os quais não cansaram de elogiar suas próprias ações sociais, como prova de seu amor pelos próprios, mas sempre deixando claro que isto não tem relação com nenhuma religião. É um esforço pessoal deles, muito modestos. Esse trabalho até social é muito bonito, o interreligioso, que eu admiro muito e prezo muito, porque eu acredito que nós vivemos em um país laico e ele deve se manter laico. Eu não quero o Brasil um país nem cristão e muito menos islâmico e nem judeu. Quero o país laico, com toda a liberdade, humano, exato. E a pessoa entender também que não está atrelado bondade à religião. Não. Que ela pode ser bondosa, pode ser ateia, pode ser... Quando eu fiz a campanha, foi chamar... me xingaram porque eu chamei o Sheik lá no altar, eu nem tinha falado para ele. Não. E aí me mandou, você violou o espaço sagrado, o que o Sheik estava fazendo lá no altar. A minha, com a frase do Padre Júlio, coloquei em destaque lá, né, que o amor, né, e a caridade não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Isso, de que o amor, a caridade, a solidariedade, a compaixão não são dimensões religiosas, elas são dimensões humanas. Porque tem gente que diz Deus acima de tudo e põe o povo abaixo de nada. Ser católico, ser cristão é um meio, não é o fim. E tem pessoas que têm outras ferramentas. Existe espiritualidade para os ateus, eles têm outros caminhos. Nós, numa sociedade teísta, nós acabamos considerando que ser ateu é ser desumano. E isso que é desumano, considerar o ateu desumano. A conversa entrevista foi um excelente exemplo de abandono da caridade e sua substituição pela filantropia. Que o ateu e o sheik participassem de algo assim não é de surpreender. Mas que um padre considere a religião católica como algo secundário, só mesmo em nossos tempos. Padre Júlio esteve presente com a mesma camisa de sempre, nada de batina, nenhum sinal distintivo de que é padre. Será que ele tem vergonha de ser padre? O sheik, pelo contrário, todo paramentado ao estilo do islamismo. Acho que ele se orgulha de ser sheik. E o ateu, bem no estilo esquerdista brasileiro, a não ser pelo peso um pouco excessivo. Barba e cabelo desarrumado, jeitão de Lula nos tempos em que ele foi sindicalista. Não o Lula pós-prisão, mas o operário próspero que acumulou uma fortuna dando palestras. O motivo declarado da conversa foi discorrer e provar que a bondade não está ligada à religião. Mas houve uma outra razão escondida, além do abandono do amor a Deus: promover a candidatura de Lula para presidente e criticar o governo do presidente Bolsonaro e sua candidatura à reeleição. Para a teologia da libertação, conquistar o poder civil é essencial. Padre Júlio está muito empenhado na campanha de Lula. Basta lembrar que acompanhou Lula nas exéquias de Dom Cláudio Umes, mesmo contrariando o desejo da família, que certamente não queria o nome de Dom Cláudio sendo utilizado para fins políticos. Creio que a família de Dom Cláudio não mora na rua e por isso não tem o respeito do Padre Júlio. A teologia da libertação sonha e trabalha para voltar ao poder, quer seja pela vitória de Lula nas eleições, quer seja pela contagem dos votos. Para a teologia da libertação, os fins justificam os meios. Não existindo uma lei moral objetiva que expresse a vontade de Deus, a moral só depende de situações concretas, que mudam de acordo com aquilo que se acredita serem as necessidades do homem. Um dia, uma senhora veio lá na igreja e falou: padre, corre, corre, que eles estão trepando lá na praça. Eu falei: minha filha, paga um motel para eles. A senhora quer que eu faça o quê? Que eu vá lá com uma toalha e estender a toalha para ninguém ver. Aí ela disse: a minha filha não é obrigada a ver uma imoralidade dessa. Eu falei: a sua filha assiste novela? Eu falei: porque se tiver lá na praça, acho que é Tiago Lacerda e a Juliana Paz, todo mundo vai olhar, até eu vou lá olhar. Mas porque o morador de rua é um atentado à moral e os bons costumes. Então, que eu acredito que a falta de religiosidade é um problema na sociedade, agrega alguns problemas, mas o excesso de religiosidade,
ele também agrega alguns problemas piores do que aquele que não tem religião. Verdade. Porque o excesso de religião faz você discriminar. Ah, ele é homossexual, ele vai condenado ao inferno, não serve para religião. Ah, porque esse é assim, esse é assado. Eles percebem rapidinho. Então, eles já me viram levar gás de pimenta na cara, de ser empurrado pela Guarda Civil Metropolitana, de ter que subir no carro da prefeitura para pegar as coisas deles de volta. Agora, eles percebem muito, por exemplo, o que a gente viveu hoje de manhã. Nós estávamos indo para São Martinho, vimos um senhor caído na rua. Me chama sempre a atenção, quem está caído sozinho tem algum problema, alguma coisa. E a gente sempre procura chegar perto e perguntar, tá de boa, como é que tá? E ver rapidamente. E esse senhor, descobrimos o cobertor, ele estava chorando de dor. Então aí a gente foi perguntando, ele, não, estou com muita dor, não estou aguentando, tal. Aí eu fiquei pensando, na hora passa 1000 coisas na cabeça. Chamo o SAMU vai levar mais de 1 hora, como outro dia. Chamo o pessoal da saúde, aí eles estão em outro atendimento. Nós estávamos perto da UPA. Uhum. Aí eu disse, eu vou lá na UPA buscar a cadeira de roda, como outro dia o Sheik foi também buscar a cadeira de roda para socorrer o irmão. Eu fui pegar a cadeira de roda e o segurança, corretamente, foi me impedir. Aí eu disse, não, eu sou o Padre Júlio, a gente está socorrendo aquela pessoa, veja, ele está ali, passando mal, a gente vai trazer para cá. O povo da rua está vendo tudo isso. E aí o cara não me deixou, e eu continuei pegando a cadeira de roda. E ele veio para cima de mim e me deu um solavanco. E eu tirei a mão dele da cadeira de roda e continuei com a cadeira de rodas, andando. O povo da rua está lendo tudo isso, ele está olhando, vendo o que você está fazendo. Ele está vendo que eu não afinei. Na entrevista, Padre Júlio se vangloria de desobedecer à lei quando se trata de atender alguém. Ele dá alguns exemplos bem singelos, mas que tornam muito claro esse pensamento. Haveria muito que comentar da entrevista. Foi longa, mais de 2 horas. Recomendo a todos que assistam na íntegra. Além de certamente diminuir a pena do purgatório, ela é esclarecedora do pensamento da teologia da libertação e de quanto esse pensamento se afasta da doutrina católica. Aqui vamos tratar apenas de um ponto. Padre Júlio, juntamente com o Sheik, seu grande amigo de filantropia e de atuação política, discreta a favor do PT, defenderam que não basta fazer doações aos moradores de rua. Aliás, ao que parece, dinheiro é coisa que não falta para eles. São anticapitalistas bem capitalizados. Assim, segundo os entrevistados, é preciso olhar para os moradores de rua e dar atenção. Lembrar que são seres humanos. Dar um bem com desprezo ou simplesmente para cumprir uma obrigação não produz bons resultados, segundo eles, pois mantém a revolta naquele que recebe. Quem diria? Pelo menos nesse ponto concordamos, mas é por bem pouco tempo. Concordo que o alimento dado ao pobre não é um fim em si mesmo, mas então qual seria o fim? Quem responde é São Paulo. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada aproveita. Segundo a doutrina católica, na caridade, o principal é procurar a salvação das almas. A verdadeira preocupação com o outro não deve ser alimentá-lo, mas colaborar na salvação da sua alma. Mas a partir daí, Padre Júlio, o Sheik e evidentemente o ateu discordam completamente da doutrina católica. Para eles o que importa, ao menos o que eles ensinam em público, é cuidar das necessidades materiais do pobre. Tratar bem é um complemento desse conforto material que deve ser oferecido ao pobre. Não se deve falar em alma, religião ou o que quer que seja. O culto que se deve ter é ao homem. Os 3 concordaram até que a religiosidade pode atrapalhar esta ação e por isso é necessário cuidado com a religião, pois ela se torna um mal quando tira o homem do centro de tudo. Portanto, para Padre Júlio, o homem nada mais é do que um tubo digestivo, um animal como qualquer outro. Com talvez uma peculiaridade, deve-se demonstrar carinho e atenção em relação a ele. Por esta razão que o Sheik afirmou durante a entrevista, e apoiada por Padre Júlio, que juntamente com os pobres ele abriga os cachorros de rua. Para reforçar e justificar sua análise, Padre Júlio afirmou que os moradores de rua são muito perspicazes, pois, olhando para as pessoas,
Eles sabem o que realmente elas pretendem, se a doação tem como finalidade ajudar o pobre ou fazer propaganda do doador. E aqui, é claro, não faltam exemplos. Não é nada raro, mesmo entre os esquerdistas, pretensamente interessados na filosofia, encontrar gente bem dissimulada. Eles estão filmando a gente o tempo todo. Um dia, a cabine da PM lá na Praça da Sé, o PM falou assim para mim: você fica defendendo esses caras, você sabe que a gente fica aqui dentro da cabine o dia inteiro vendo o que eles fazem ali? Eles não são os anjinhos que você pensa. Falei, eu sei, mas você já pensou também que eles ficam o dia inteiro ali vendo o que vocês fazem aqui dentro? Eles também estão vendo o que vocês fazem aqui, quem vem aqui pagar para vocês e de quem vocês recebem. Então, eles também enxergam. Então, eles também estão fazendo a tua leitura. Nós fazemos a leitura deles, mas eles também fazem a nossa. E eles estão vendo se você, de verdade, é amigo deles e está perto deles, e como eles dizem, corre, faz a correria do nosso lado, corre com a gente ou não. Ou você corre com eles ou não corre. Para deixar mais claro o seu pensamento, Padre Júlio apresentou um exemplo da vida real. Segundo ele, certas vezes os guardas da Praça da Sé diziam ao padre que observava os moradores de rua e que eles não eram os santinhos que o padre imaginava, pois cometiam muitas infrações. O padre então respondeu que também os moradores de rua observavam os guardas que recebiam propinas. Ensinou o Padre Júlio que, como eles percebiam as falhas dos guardas, esses não teriam o apreço dos moradores de rua. As supostas fraudes dos guardas justificariam, segundo o Padre Júlio, as ações criminosas dos desabrigados na Praça da Sé. Ao invés de corrigir a ambos, Padre Júlio ergueu a carteira do marxismo e promoveu a luta de classes, atiçando uns contra os outros. Mas se os moradores de rua são tão perspicazes, não se trata aqui de duvidar que o seja, será muito bom que eles também assistam à conversa do Padre Júlio com seus amigos islâmico e ateu. Porque na conversa, na mesa em volta da qual estavam reunidos, havia muita bebida, vinho e vinho caro, e no telão do fundo a propaganda da mesma bebida. Então, assim como os moradores de rua observavam os guardas, também observariam o Padre Júlio na mesa, cheia de bebida capitalista e tradicional, que, segundo a propaganda, remonta aos tempos da Idade Média. Padre Júlio não aceita a igreja da Idade Média, já a bebida. O bom exemplo que Padre Júlio gostaria que os guardas dessem, ele também não dá, mas para o marxismo é assim mesmo. Toda filantropia é só desculpa para justificar a luta de classes e promover o ódio entre as pessoas. Tudo vale se pelo bem do partido e pela vitória da esquerda. Os que os marxistas odeiam é a Deus, que fez o mundo desigual. Seu orgulho não admite nenhum tipo de superior. Padre Júlio se recusa a fazer propaganda da Igreja Católica ou aparecer como um católico. Mas quanto à bebida,